Olá, boa noite. Falamos ao vivo aqui dos estúdios da Borborinho News. Você gosta, né? Quando eu falo estúdios da Borborinho News. Aqui hoje, ao vivo, você acompanhando a gente através do facebook.com Borborinho News, também no nosso canal no YouTube, no borborinhonews.com e também no Instagram, acompanhando a gente aqui. Pode mandar mensagens já a partir de agora, já está liberado os comentários para falar. O pessoal já está online aqui, ó. Veronildes Silva, Marcelo, Lucas Paz, a galera já está online. E online para quê? Para participar com a gente do programa, onde hoje a gente tem onde receber a primeira mulher no programa Opinião, né? Recebi aqui hoje, ela que veio direto de uma votação importante, vai trazer detalhes para a gente aqui, a deputada Mirela Macedo. Muito boa noite, deputada. Boa noite, sobrinho. Satisfação muito grande estar aqui no Bom tê-la conosco. Algum tempo que a gente não se via, né? Bom tê-la conosco. Boa noite a todos os internautas que estão acompanhando esse momento. Vamos lá, vamos começar falando logo do que aconteceu hoje, para a gente... Você acabou de chegar de uma votação importante e queria que você já falasse do que aconteceu lá. Uma votação que tratou das questões relacionadas aos servidores públicos, né? Sim, na verdade foi o reajuste salarial de algumas categorias de servidores do Estado que estavam com o piso salarial abaixo do salário mínimo. Policiais também? Policiais, não. Hoje não entrou ainda na pauta? Não. Mas a votação correu tranquila? Correu tranquilamente, até porque é uma votação que não é de interesse especificamente do governo do Estado, mas da população como um todo. Então, acaba que oposição e situação acabam se Houve convergindo. entendimento antes da votação, né? A votação Sim. já foi para o plenário mais ou menos organizada. O pessoal, durante a semana, nós recebemos, Mirela, muitas perguntas. Mas eu imagino, você sabe que a maioria das perguntas giram em torno das mesmas coisas. O pessoal quer saber de 2020, quer saber de rompimento com o Moema, quer saber dessas coisas. A gente vai falar um pouquinho dessas coisas, então eu tenho certeza que você quer falar. O pessoal aqui já mandando um abraço, Lucas Paz dando boa noite, Marcelo Meirelles perguntando, vai abrir para perguntas? Sim, Marcelo, já está aberto, pode fazer as perguntas aqui no Facebook, no YouTube, o pessoal cumprimentando. Então vamos lá, vamos começar do mais antigo para o mais novo. Eu sei que você já deve ter respondido isso uma dezena de vezes, mas o pessoal sempre te pergunta do rompimento. Eu queria falar um pouquinho antes. Lá atrás, quando você pensou em se juntar e ser vice, você imaginava viver o que está acontecendo agora? Quando você olhou lá para trás, você imaginou que o governo seria tão diferente como ele é hoje do que você imaginou que seria quando se juntou lá atrás para ser vice-prefeito da então prefeita Moema Gramacho? Não imaginava, e é importante a gente voltar na história, Sim, que é até uma oportunidade para a gente falar abertamente e claramente para as pessoas, até porque fica mais no e disse, e bomba lá, e bomba cá, se tem um lugar que você pode falar abertamente é aqui. Então, quando a gente encontra um momento que a gente tem a oportunidade de esclarecer os fatos, é muito bom. Eu entrei na política em 2012, em 2013, na verdade, com mandato de vereadora, né? Eu fui candidata em 2012, a vereadora do município, e foi a primeira vez que eu me filiei a um partido político, me filiei no PSD. Inclusive, quem me apresentou o PSD no município foi Moema Gramacho. E a aproximação que eu tive com Moema, fui apresentada a Moema em 2008, quando meu ex-marido trouxe para cá o supermercado Atacarejo. Então, ele conheceu ela como prefeita da cidade, trazendo um empreendimento para cá, onde ia gerar emprego para a cidade, enfim, né, o desenvolvimento, trazer o desenvolvimento. E, por tabela, acabei conhecendo ela. Eu, Mirela, vim para Lauro de Freitas em 2005, através da minha profissão, sou fisioterapeuta, me especializei em neurologia e comecei a trabalhar na cidade desde 2005, na área de saúde. Em 2008, conheci ela e, quando foi em 2011... eu montei um projeto social na saúde em 2005. Quando foi em 2011, eu decidi sair candidata a vereadora. E como o nosso link, né, na época eu era casada com o Teobaldo, nosso link com Moema era um link tranquilo, fluido, nós recorremos a ela para entender como a política funcionava no município. Sim. E como eu nunca tinha participado diretamente da política, eu precisava entender um pouco. E ela era gestora na época? E ela era gestora na época. Foi aí que eu me filiei no PSD. Ela não era candidata porque ela já estava no segundo mandato. Então, o candidato foi João Oliveira. E o PSD saiu na coligação junto com o PT. Na época, João Oliveira era PSDB, não sei se você lembra, Lembro, quando sim. ele era vice dela. Lembro. Ele saiu do PSDB e se filiou ao PT
para ser o candidato da Sim. prefeita. Uma exigência, inclusive, porque historicamente o PT não apoia candidato que não seja do próprio partido. Isso. E aí eu me filiei ao PSD, fui para as eleições, né? Só que a gente não teve, assim, um contato próximo, até porque ninguém apostava que eu iria ganhar a eleição, que eu não tinha vínculo nenhum com a política. Então eu fiz uma caminhada muito independente em 2012 para a vereadora. Estava na chapa, fui, levei Moema, levei João, né, para os meus eventos mais importantes, mas eu não participava da caminhada da majoritária, eu ia pegar o voto, né, nas vielas aí, independente de majoritária. Nós estamos falando de 2014, lá no 2012. primeiro, 2012. Isso. E aí João Oliveira não ganhou, quem ganhou foi Márcio. Eu assumi como vereadora e comecei o meu trabalho no município enquanto vereadora. O PSD desde então tinha um presidente onde não tinha uma construção partidária. Era um partido solto que funcionou no período de campanha, mas depois deixou de funcionar. Passou esse tempo, em 2015, lá na Câmara, as pessoas que eu estava mais próxima eram o vereador Lula Maciel, a vereadora Nádia Brito e o vereador Fausto. Nós quatro tínhamos essa afinidade, né, pensávamos mais ou menos parecido em Para quem relação... está em casa entender, vereadora Nádia Brito do PT, vereador Lula Maciel do PT, Fausto naquela época acho que ainda PDT. PDT, isso. Então, em 2015, começamos a discutir o que seria construído para 2016. Foi quando, no segundo semestre de 2015, eu comecei a me aproximar politicamente mais de Moema, que estava como deputada federal. Sim. E que não tinha certeza ainda se sairia candidata a prefeita. Mas fomos amadurecendo, até que em janeiro de 2016, ela decidiu que iria ser candidata a prefeita. Até naquele momento você pensava em ser candidata? Não. Não havia planejamento na sua cabeça de ser candidata ali? Inclusive, o senador Otto Alencar me pediu para ser candidata em 2016 e eu disse a ele que não me sentia preparada, nem para mim era o momento de lançar uma candidatura para prefeito naquele momento, em 2016. E que se ele tivesse alguma questão que eu não poderia me juntar, né, me aliar ao PT aqui no município, que eu ia ficar neutra. Mas que ali candidatura já havia um não alinhamento ia... a nível estadual, né? Já havia. Com o governador, já, sim. E ela decidiu entre janeiro e fevereiro de 2016, que seria candidata, e já cogitou a possibilidade de eu compor com ela na chapa como vice. Foi na lata assim? Ela lhe chamou e disse, você candidato, quero que você seja vice? Não, Ou não foi foi uma assim, construção uma assim, mais coisa, demorada? quero que você seja. Tem uma grande possibilidade, né, de você ser a candidata a vice. E várias pesquisas foram feitas, né, meu nome não foi escolhido do nada. Ela viu, inclusive me mostrou diversas pesquisas que meu nome potencializava a vitória. Então não foi porque era o PSD, porque era a Mirella, não. Porque tinha um potencial, né, ali tabulado em pesquisa que meu nome potencializava a vitória. O que você poderia possibilitar um projeto até de 16 anos, de 12 anos, né? Sim. Numa sucessão. Sim. E eu falei para ela, olha, eu estou à disposição, não tenho vaidade nenhuma de estar na chapa como vice-prefeita. Não exigi nada dela, se você me der isso, se você me der aquilo, eu sou vice-prefeita, não. Falei, olha, eu acredito muito mais no projeto de Moema do que no projeto do outro candidato, que era Matheus. Até porque eu conheci Moema, a gestão de Moema em 2005, quando eu vim para o município e vi a mudança que o município, primeira gestão, a mudança positiva que o município teve. Que o povo diz na rua, inclusive, que foi a única gestão que realmente teve uma aprovação alta. Depois o pessoal questiona na rua. Mas depois a gente fala disso. A segunda gestão deu uma mornada, mas Moema sempre foi uma mulher que eu admirei muito. Sempre achei ela muito guerreira, muito de tete a tete com o povo, de conversar, de ir para a rua, né, de discutir, de não fugir de problema. Então, eu sempre admirei essa... Então, foi fácil se conectar. Foi fácil se conectar. E fomos lá para a batalha, para a campanha. Foi uma campanha muito bacana, porque, apesar de eu estar na chapa como vice, eu acho que 60% da campanha quem fez fui eu, que estava num momento muito delicado do país, com o impeachment de Dilma. Um antipetismo, né, forte. Exatamente. Moema muito voltada lá na Câmara Federal. E
a gente ficava aqui segunda, terça, quarta e quinta, basicamente, levando a campanha com a militância Vou na perguntar rua. porque perguntar não ofende. Se não fosse você a vice, ela ganhava a eleição? Eu não tenho como responder isso, sobrinho, porque é uma pergunta muito... Não dá para saber, Não, só na prática para saber. Eu acabei de Eu ouvir você dizendo, eu fiz acredito... 60% da campanha. Me remeteu Não, logo essa eu pergunta falo imediatamente. assim, 60% que eu falo do corpo a corpo. Do corpo a corpo. De estar na rua, até porque ela estava lá envolvida na Câmara Mas Federal. não é isso que ganha a eleição? Sim, com certeza. Né? Com certeza, isso ajuda muito. A gente tem hoje uma rede social, né, um público que hoje já se comunica através do Facebook, do Instagram, das redes sociais, uma coisa muito forte, mas eu acredito que o corpo a corpo é fundamental, principalmente numa campanha municipal. Então estava tudo bem até o momento de assumir a gestão? Onde é que começou a desandar? Eu acredito que começou a desandar a partir do momento que eu decidi a não ficar na cidade como vice. Apesar de isso não ter sido verbalizado para mim. É apenas um sentimento meu. Quando eu me juntei para ser vice, eu tinha a convicção de que ia continuar no município de Lauro de Freitas. Eu não imaginava que, apesar de saber da possibilidade de ir para a Assembleia, né, segunda então, suplente. Não tinha um mandato de deputada ainda. Isso, não. Eu tinha essa convicção. O que aconteceu? Durante a própria campanha, eu percebi que o perfil de Moema era um perfil muito centralizador. E que Moema não escutava muito as ideias. A minha percepção é que ela já tem uma ideia formada, faz uma reunião para se ter uma democracia, mas que a ideia final é aquela ideia que ela está na cabeça. Me parece que isso é um perfil até do partido, né? O PT não é muito simpático a ouvir ideias que não alinhem com a ideia dele, né? Eu confesso que fico surpresa em ouvir que você ficou surpresa. Eu fiquei, porque eu achava que era uma coisa mais democrática, entendeu? Uma coisa mais de acolher mesmo algumas ideias, ou então até transformar aquela ideia inicial, juntando com a outra. E deixa eu te perguntar, é óbvio que quando você soube que tinha um mandato, né, quando ficou oficializado que você saiu da condição de suplente para assumir o mandato, isso mexe e desperta automaticamente o desejo. Passou em algum momento na sua cabeça a ideia de não aceitar ser deputada e ficar como vice? Ou no momento que ficou oficial que você era deputada, você não pensou duas vezes? Olha, desde que eu me juntei na chapa como vice, eu sabia da possibilidade de vagar, a possibilidade de eu assumir na Assembleia Legislativa. Porque o senador Otto Alencar, que é o presidente estadual do PSD, me falou, olha, Mirela, vai se eleger de 2 a 4 deputados da coligação. Então, certamente, você vai ter a possibilidade de sentar como deputada. Mas quando ficou oficial, você pensou, opa, ficou eu vou ser deputada? Ou você ficou ali, não, fico aqui como vice? Não. E aí, Moema continuou o mandato dela de deputada federal, depois da eleição. E a gente tem a fase de transição de governo. Sim. E essa fase de transição do governo me angustiou muito. Porque, como eu falei, Moema era muito centralizadora e as coisas não andavam. Só andava quando ela chegava aqui. Ela estava aqui sexta, sábado e domingo. Segunda, voltava para Brasília. E isso me deixou querendo trabalhar, querendo enxergar o que é que tinha para começar a contribuir a começar uma gestão do zero, né? Já com o planejamento todo feito para a cidade. Aí já estava decidido que o PSD seria o responsável pela saúde? Não. Como foi, né? Não. Nesse momento ainda não tinha essa decisão? Não tinha essa decisão. E aí, devido, né, a esse perfil que eu detectei, eu decidi internamente que não assumiria nenhuma secretaria, que eu ia ficar como vice. Em dezembro, o senador me chamou e falou, Mirela, qual vai ser sua atuação em Lauro de Freitas? Você vai assumir alguma secretaria? Eu falei a ele, não vou assumir, eu vou ficar como vice-prefeita. Ele, não, isso não existe. Você tem um trabalho, você é uma pessoa ativa, você pode colaborar muito com Lauro de Freitas e com as outras cidades da Bahia, com o mandato de deputado estadual. Você precisa assumir a Assembleia Legislativa. E aí, eu tive diversas conversas com Moema, acho que umas 3 ou 4 conversas, pessoalmente, né, mostrando a ela a importância de ir para a Assembleia. E ela sempre falou que a decisão era minha, mas eu senti que ela não ficou satisfeita. Então, eu acho que o incômodo começou a surgir nessa situação, que até hoje
nas entrevistas dela, ela dá o pitaco, a vice que abandonou, a vice que não sei o quê, a vice que não sei o quê. E vice tem poder de fazer o quê? Se eu tivesse como vice com Moema hoje, deixa eu lhe perguntar um ela ia estar negócio. podendo fazer o quê por Lauro de Mas Freitas? deixa eu lhe perguntar um negócio, porque daqui a pouco a gente vai para o intervalo, e antes de ir para o intervalo eu não queria perder essa conexão de algumas coisas que você falou aí. Primeiro eu queria que você me dissesse quando foi, nessa cronologia que você acabou de falar, que ficou decidido que a saúde ficaria com o PSD, já que você não tinha interesse em assumir secretaria. Você foi ser deputada e aí depois a saúde ficou com o PSD. Quando foi esse momento, para quem está em casa entender na cronologia? Se eu não me engano, foi em dezembro. Já o governo já estava organizado, e aí chegou um momento que você foi ser deputada e o partido, para não ficar Eu sem um assumi espaço... como deputada em 2 de janeiro. Quando, em dezembro, o Moema perguntou para mim, o que é que você vai querer? Eu não vou querer nada. Eu estou aqui como representante de um partido, eu estou como presidente de um partido, de um coletivo, que ajudou a vitória. Então, pelo menos, o diretório do partido tem que estar aqui, na mesa reunido, para dizer o que acha que pode contribuir com a gestão. E nessa decisão ficou definido que era a saúde. E aí, eu levei todo o diretório, que sentou dentro da casa dela, na mesa dela, reunido, e cada um deu sua opinião. Ela ouviu a opinião e depois de uns 2 ou 3 dias me chamou e falou, olha, o PSD vai ficar com a Secretaria de Saúde, exceto o Nelson Barros, que é de Alexandre Marques, o Chafariz, que é de Valmir Sodré, o Espaço Cidadão, que é de Augusta, a Vigilância Sanitária, que é de Alexandre Marques, o CAPES, que é de Manassés, e foi dizendo o excetos. E ali ficou definido. E com a Secretaria da Mulher. Pronto. E aí eu levei essa decisão dela para o partido. E a partir daí o PSD assumiu a saúde, com esses excetos. Muitos mais excetos. Muito mais excesso. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas eu quero lhe fazer a pergunta que o povo está fazendo na rua. Para a gente ir para o intervalo, para você pensar e na volta responder. Moema lhe deu 400 cargos. Pense nisso aí, porque foi o que ela disse oficialmente. No volta do intervalo, a gente vai conversar um pouco mais com Mirella. Ela vai voltar respondendo isso. Foram 400 cargos ou não? Não sai daí, que daqui a pouco ela vai responder. Tem mais coisa, viu? Já vi aqui um monte de perguntas, daqui a pouco eu vou responder. Não sai daí, a gente volta já. Olá, eu sou o Tenóbio e hoje eu tô aqui para te dar uma dica muito especial e econômica. Se você precisa usar um óculos de grau ou óculos escuros, pode comprar o Pirata. Afinal de contas, ele é muito mais barato e tem a mesma qualidade que o original. Como? Os óculos piratas podem ser prejudiciais à saúde? Eu pensei que era a mesma coisa. Corta essa parte. Você sabia que 40% dos brasileiros já compraram óculos pirata? Usar óculos com grau inadequado pode ser suficiente para causar um sério problema na visão. Não seja sapeca, proteja sua visão, compre óculos originais e garanta a boa saúde da sua visão. Óculos escuro ou de grau com qualidade é na Ótica Vison. Rua Conselheiro Saraiva, número 3, Centro, Alagoinhas. Vem conferir, seus sapecas! Estamos de volta aqui com o programa Opinião aqui na Borboninhas. A gente está rindo porque se vocês pudessem ver e ouvir o que acontece nos bastidores aqui no intervalo, vocês iam rir também. O pessoal está fazendo pergunta aqui, ó, Alain Bahia, deixa eu ver quem mais aqui.
Cleomar, boa noite também para você, Cleomar. Aproveita aí e compartilha a live com o pessoal. Vou fazer sua pergunta lá, não se preocupe. Aliás, vou fazer todas, mas eu deixei uma pergunta no intervalo, queria que Mirela respondesse já na volta. Eu confesso, já disse isso aqui algumas vezes, e eu confesso que eu me assustei quando eu recebi a nota do governo dizendo que lhe deu 400 cargos. Me assustei por quê? Primeiro, pela quantidade, e segundo, porque me assustou um governo assumir oficialmente que fez isso. Aí a primeira pergunta é para você, sim ou não? Foram 400 cargos? Foram 400 colocações. Certo. Numa secretaria... Como é que isso aconteceu? Como é que se deu? Numa secretaria que, não sei hoje como é que está, mas tinha aproximadamente 2.250 empregos. Ou seja, 20% ou menos de 20% do que é a Secretaria de Saúde. Porque o que se diz é que ela te deu a saúde, né? Não, mas eu estou dizendo aqui que não. Né? Então, e outra coisa, não foram cargos para a Mirela. Graças a Deus, eu não tinha ninguém meu indicado na Prefeitura de Lauro de Freitas. As pessoas que indicaram as colocações que tinham como enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, auxiliar de serviço geral, copeiro, maqueiro, foram as pessoas que foram candidatas e que fizeram... Foi indicação do partido. Indicação do partido. Não foi de Mirela, foi indicação do partido. Né? Erasmo, Miriam Martinez, Bala, Naldinho, Elmo, Dona Sônia, Anete, Leda, Luana, todos os candidatos do partido desse somatório. Mas alguns candidatos que não eram do PSD, mas que por não ter acesso a Moema, porque Moema, você sabe que ela atende dentro da casa dela, no condomínio fechado, no condomínio fechado. Então, por essas pessoas que caminharam junto não ter acesso a ela, iam no meu gabinete, na Assembleia Legislativa, e como sabia que o PSD estava com um percentual da saúde, ia me pedir uma oportunidade para uma técnica de enfermagem, para uma enfermeira. E muitas pessoas do PT, do PCdoB, do PSL, através de mim, entrou na saúde. Então, também com esses partidos que totalizou as 400 colocações. Você tem mágoa de Moema? Nenhuma. Nenhum? Nenhuma. O pessoal está perguntando aqui, não sou eu não, viu? O pessoal está botando aqui, pergunta por que o rompimento com a prefeita só nesse momento. A pergunta, na verdade, é a seguinte, existem 3 cenários. Eu vou pegar a pergunta aqui do Marcelo e vou dar minha opinião, já que o programa é minha opinião, e já vou lhe fazer uma pergunta. Eu vejo na rua 3 coisas. Os moemistas dizem que Mirela é a traidora. Os mirelistas, se é que eu posso chamar assim, dizem que Mirela foi a perseguida. E quem não é um e não é outro, dizem que Mirela rompeu porque vai ser candidata, e que alguns já ouvi dizer que não rompeu coisa nenhuma, que tudo isso é um grande teatro. A gente ouve de tudo na rua. Quem é que está certo? Os moemistas, os mirelistas, Cada um tem seu perfil. O perfil de Moema não combina com o meu perfil. Eu acho que Moema peca em algo básico que para mim é fundamental em qualquer relação na minha vida, que é respeito. Se fosse hoje, vocês não fariam aliança? Não, jamais. Jamais. E até peço desculpa ao povo de Lauro de Freitas, que votou na chapa confiando em mim. Pode falar com eles, Arias. Estão ali Ao vendo povo você. de Lauro de Freitas, que votou na chapa confiando em mim, confiando no meu nome, que foram inúmeras pessoas que falaram, estou votando por causa de você. Peço desculpas, porque da mesma forma que vocês foram enganados, eu também fui enganada. Porque jamais eu esperava o desrespeito que eu passei pela prefeita Moema Gramacho. Olha, tem alguém aqui com um perfil, não é uma pessoa, é um perfil, me parece, de uma empresa, dizendo assim, fui concorrente direto, eu estou lendo as mensagens que estão no Facebook, então pode fazer que eu leio mesmo, viu? Tá aqui, ó, fui concorrente direto da chapa MM, imagino que seja Moema e Mirela, posso dizer com certeza que esse grupo que administra a cidade só teve vitória com o trabalho corpo a corpo da deputada, eu diria que 70%. Então, aquela pergunta que eu lhe fiz já responderam. Tiago Torres está mandando um abraço aqui, cumprimentando. É Tiago lá da Itinga? Eu acho que é Tiago. Ah, Tiago Xuxa. Grande abraço para você, Tiago. Você é um querido. O pessoal perguntando aqui. O PSD tinha 2 secretarias. O Cleomar está perguntando. Quem demandava essa vaga de empregos? Você já respondeu, né? O partido internamente... Primeiro, o PSD não tinha 2 secretarias. Segundo o PSD tinha 20% das colocações da Secretaria de Saúde e tinha aproximadamente 15 colocações na Secretaria de Política para as Mulheres.
É porque a rua reproduz que a Secretaria de Mulheres também era do PSD, né? Mas não é. O pessoal está perguntando aqui, eu ia deixar isso para perguntar no final, mas eu vou te perguntar agora, porque Sim, até mas eu só estou te curioso. respondendo. Não Diga. tenho mágoa nenhuma de Moema. Você acha que ela atende você? Não sei. Eu sinto uma mágoazinha no discurso, se tiver, que Deus tire essa mágoa do coração dela, porque a mágoa só faz mal para ela. Mágoa é um pra mim veneno não que a fez. gente toma esperando que o outro morra, né? Exatamente. Agora, te digo, fiquei triste, chorei, porque me senti enganada, me senti desrespeitada. Mas passou. Foi um momento, né, de crise. Agradeço a Deus todos os dias. Foi muito difícil, porque as pessoas foram tratadas com muito desrespeito, né, aliciadas por secretário, por funcionários da prefeitura, ou você se desfilia do PSD e se desliga de Mirella para continuar com o emprego, ou então sai. Foi nesse nível. E tem pessoas que estão dispostas a dizer que sofreram isso e que passaram por isso. Né? Então, assim... E isso é sério, isso é bem grave. Isso é sério. Então, assim, fiquei numa situação muito difícil, mas agradeci, porque foi um peso que saiu das minhas costas, porque as pessoas achavam que por eu ter concorrido como vice, eu tinha um acesso facilitado com Moema, que não era. Uma solicitação de uma reunião com Moema demorava 2, 3 meses para acontecer. Agora, eu preciso lhe perguntar. Alguém perguntou aqui, eu já não me lembro quem foi, mas eu vi a pergunta. Até peço desculpa, mas você vai se sentir contemplado, porque eu vou fazer sua pergunta. A grande coisa que a rua fala, porque uma das coisas que a gente tem aqui no programa, Mirella, é que a gente ouve a rua. Sim. E a gente não abre mão de ouvir a rua. E o que o pessoal da rua fala é assim, por que só rompeu agora? Porque quando a gente olha para o cenário, a gente vê um ano pré-eleitoral, e é um cenário propício a esse tipo de avaliação. Sim. Por que esse rompimento aconteceu agora e não, por exemplo, há um ano atrás? Há um ano atrás não existia essa Moema de agora, você percebeu agora. Porque o que o pessoal fala na rua é que, principalmente os moemistas, né? É que Mirella rompeu porque ela quer ser candidata. Então ela tentou se descolar o mais rápido possível para ser candidata. E a pergunta eu passo para você. Por que só agora? Tá. Por mim, Mirella, eu teria rompido com Moema em 6 meses de governo, quando eu percebi a falta de respeito dela. Só que, como eu te disse, eu sou coletivo. Eu estou como presidente de um partido, o PSD, onde várias pessoas, todos os candidatos, estavam na gestão. E a gente sempre discutia isso, e eu sempre dizia, se for para pensar em mim, em Mirella, está rompido, porque é muita falta de respeito. E por que não aconteceu lá atrás? Porque Quem o segurou essa corda diretório aí? do PSD, as pessoas que estavam envolvidas diretamente no PSD, fazendo parte do diretório, diziam que espera um pouco que vai melhorar, espera um pouco que vai melhorar. Em 2018 eu estava em campanha, sobrinho, não tinha nem como pensar Sim. em relação com a gestão. Quando chegou depois da eleição, em outubro de 2018, eu sentei com o partido, olha, a gente tem que sentar com o Moema e dizer como é que as coisas têm que acontecer, porque senão se a gente ficar no governo, vai ser muito difícil. E aí sentamos com ela, conseguimos uma reunião 3 meses depois da solicitação, porque solicitamos em novembro, porque Foi teve na o casa segundo dela também, turno, não? na casa dela. Teve o segundo turno de Haddad, dia 31 de outubro. Sim. Início de novembro eu solicitei a reunião só foi acontecer em fevereiro. Quando aconteceu a reunião, pontuamos tudo que precisava ser mudado para que as coisas pudessem continuar em paz. Aí não houve acordo? Não houve acordo. Não foi colocado em prática. Olha, eu fiquei surpreso aqui, eu preciso compartilhar isso com você. De uma coisa que outra postou aqui. coisa, se eu quisesse, estivesse pensando em candidatura e quisesse só romper com Moema pela vontade de ser candidato, eu não teria rompido na metade da gestão. Eu teria esperado até ano que vem para poder romper. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa que me causou surpresa. Agora há pouco eu li uma mensagem de um perfil profissional, né? Não tinha o nome da pessoa, que falou que foi concorrente. E agora o perfil atualizou e é o de Matheus Reis. Sim. Então, eu acho que isso é importante, viu? O perfil do Facebook de Matheus Reis, que fez aquela declaração que foi de seu adversário e que atribui 70% da vitória ao seu trabalho. Mais gente aqui perguntando. Deixa eu ver aqui. Alan Bahia já fez uma pergunta. Quem mais aqui? Jaelson. Perguntando, segundo Jaelson, Mirella, o que você acha do abandono da cidade de Lauro de Freitas? Já você fala disso. Quem mais aqui? Vá pensando aí, porque tem tanta coisa para você falar que
O pessoal está perguntando de 2020, calma, ela vai falar de 2020, não se preocupe não, daqui a pouco ela vai falar. E aí, o que, é que você tem ouvido na rua quando essas pessoas que estão ligadas a você falam da gestão? Porque assim, há de se ter um filtro, né? Tem gente magoada, você disse que muita gente foi perseguida e tal, mas em linhas gerais, como é que você tem visto a gestão Lauro de Freitas? Ruim. Antes de romper, inclusive, com Moema, ela se chateou comigo porque teve um repórter, se eu não me engano, foi da Metrópole. Foi quando o Rui Costa foi anunciar o secretariado, no início desse ano. Ela estava lá presente. Atrás de mim, o repórter fez a pergunta: o que você está achando da gestão de Lauro de Freitas? E eu falei a verdade, que não estava boa, que precisava melhorar na educação, que precisava melhorar na saúde, que precisava melhorar na mobilidade. E ela veio me questionar porque eu respondi dessa forma. Eu me lembro bem dessa reportagem. Então, eu acho que Moema não está preparada para ouvir a verdade. Ela só quer quem esteja do lado dela, batendo nas costas dela, dizendo que está tudo bem. E eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira. Então, talvez ela também tenha se estressado, né, se arrepiado com essa questão de falar, colocar as coisas como as coisas são, né? Você Não acha tá tentando maquiar. Você acha que é possível vocês voltarem a ter a relação que tinha antes? Minha pergunta é porque a política é um negócio muito dinâmico. Então, amigos, adversários na eleição seguinte são um apoiando o outro. Daqui a pouco. É possível ver Mirella e Moema caminhando de novo num processo político? Sobrinho, muito difícil. Se eu tenho um líder político, que é o senador Otto Alencar, né? Eu ia lhe perguntar isso. É o Quando presidente você senta estadual. com Otto, o que é que Otto diz? Porque o alinhamento com o governo do Estado é bom. Né? O Sim, PSD muito bom. com o governador Rui Costa me parece que não tem nenhum problema. Há quem diga, inclusive, que Otto está cotado aí para numa possível candidatura para o governo do Estado, ele ser um candidato. Ele, de fato, é um candidato que tem uma penetração muito grande no interior. Aí, conte para a gente alguma coisa de bastidor aqui. Quando se conversa lá em cima sobre a relação com o governo do Estado e que se fala de Lauro de Freitas, como é que o PSD vê isso e como é que o governador Rui Costa vê isso? Porque... Logo quando aconteceu essa confusão de rompimento, tanto o PSD, quanto o PT, quanto os outros partidos que fazem parte da base do governo, tentaram evitar ao máximo para que não ocorresse o rompimento. Mas hoje a realidade já passou, aconteceu, a realidade é outra. Houve Então, um momento Otto... você, Moema, e o governador Rui Costa? Chegou Não. a ter esse momento? Não, o governador não. Teve com a secretária Cibele, Sim. que é a secretária de Relação Institucional. E hoje, quando passou esse momento, hoje, quando a gente senta com o senador e conversa, ele me estimula muito a ser candidato em 2020, diz que está aí para apoiar no que for possível. Nós vamos falar disso já. E me disse que não vai existir nenhum tipo de problema, né? Pronto. Então, já que você Até tocou porque nessa... Márcio Sim. era do PP, que era o vice-governador Leão, Sim. e Moema do PT. O pessoal era está Rui perguntando Costa. aqui, ó, muitas perguntas nessa linha, Mirella, e a gente vai ter que ir para um outro intervalo. Eu estou achando o programa rápido hoje, viu? É um bom sinal, é um bom sinal. O pessoal está aqui comentando aqui várias situações e boa parte das perguntas dizem respeito a 2020. Eu acho que você já imaginou que isso ia acontecer. Mas deixa eu ler alguns comentários aqui. O pessoal às vezes me pergunta assim, mas sobrinho, você está lendo os comentários, você não lê um comentário ruim. Se fizer, eu leio. Então, se fizer, pode fazer que eu leio. Se não for um ataque pessoal, se não for algo que seja desrespeitoso, eu leio sem problema nenhum. O Cleomar falou aqui, mas como que o PSD não tinha secretaria se a filha da vereadora do PSD era secretária? Perguntaram aqui. Vai pensando nisso aí para você responder. E você falou que tinha acho que 14 cargos lá. Ele disse que a secretária era do PSD. Cleomar aqui. Tá reclamando aqui. 15. Muita gente elogiando você, falando tal. E o Alan Santana aqui falou que já existe pesquisa falando da aceitação de Mirella, de Moema, de rejeição. Eu não vou citar porque eu não vi a pesquisa. Então, como eu não vi registro, não vi nada, eu não vou citar. Mas ele está falando aqui, depois vocês olham, o pessoal da sua assessoria, olha no comentário que segundo o Nailton Santana, tem uma pesquisa aqui que se você for candidato a presidente, você ganha. Pela pesquisa aqui do Alan Santana. Presidente ou prefeito? Não, presidente aqui, pelo que ele está falando. É fã. Paulo Fernando perguntou assim, você acha que se não houver uma aliança na dita oposição, quando ele fala de dita oposição, eu estou entendendo que ele fala de todos os candidatos que podem ser candidatos, né? Todos os pré-candidatos.
Isso pode facilitar a reeleição de Moema? Ele está perguntando. E aí eu aproveito para perguntar e você vai responder isso quando a gente voltar. Mirela é candidata a prefeita em Lauro de Freitas? Pense aí, daqui a pouco você vai responder. A gente volta já. Compartilha aí a live, facebook.com, você vai lá, compartilha com o pessoal, YouTube, manda o link, chama todo mundo, que se você tinha alguma dúvida em saber se Mirela será candidata a prefeita, você vai saber depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Olá, eu sou o Tenóbio e hoje eu tô aqui para te dar uma dica muito especial e econômica. Se você precisa usar um óculos de grau ou óculos escuros, pode comprar o Pirata. Afinal de contas, ele é muito mais barato e tem a mesma qualidade que o original. Como? Os óculos piratas podem ser prejudiciais à saúde? Eu pensei que era a mesma coisa. Corta essa parte. Você sabia que 40% dos brasileiros já compraram óculos pirata? Usar óculos com grau inadequado pode ser suficiente para causar um sério problema na visão. Não seja sapeca, proteja sua visão. Compre óculos originais e garanta a boa saúde da sua visão. Óculos escuro ou de grau com qualidade é na Ótica Vison. Rua Conselheiro Saraiva, número 3, Centro, Alagoinhas. Vem conferir, seus sapecas! Estrutura impecável. Caminhando com você aonde quer que você vá. Quando você mais precisa, não te abandona. E eu não estou falando do Rex, você sabe. Alçando voos cada vez mais altos. Toda a Bahia já conhece sua credibilidade. Sempre de olhos abertos com monitoramento 24 horas por dia. Sem enrolação. A certeza de que você está em boas mãos. Pensou que ele estava falando do Tenóbio, né? Ele estava falando da Coopercar, a maior associação de proteção veicular da Bahia. Seu sapeca! Se você leva a proteção do seu carro a sério, venha para Coopercar, a maior associação de proteção veicular da Bahia. Estamos de volta aqui no programa Opinião, na Burburinho News. Eu queria que vocês pudessem ver e ouvir o que fala e o que acontece nos bastidores aqui. Um dia a gente ainda vai filmar isso e botar no canal para vocês assistirem. A gente foi para o intervalo deixando uma pergunta que eu acho que é a pergunta que as pessoas mais querem saber. E eu preciso que você responda na lata. Mirela é candidata em 2020, sim ou não? A construção está sendo feita para isso. Sim ou não? Eu não posso te dizer sim agora, porque dizer que vai lançar uma candidatura a prefeita é muito complexo. Entende, sobrinho? Não é apenas uma questão de chegar aqui sim. Não é isso. Mas você quer? Pelo seu desejo, você é candidata? Não é também que eu queira, mas existe um pedido muito grande. Esse rompimento acalorou isso.
né? Então, isso começou a ser construído. Uma coisa que eu, assim, no dia da emancipação, eu acho que você sabia que eu ia lhe perguntar isso. No dia da emancipação, eu vi manifestações muito curiosas. Eu contei 11 pré-candidatos no dia da emancipação. Isso eu já achei curioso. Mas o assunto da emancipação foi a sua foto com o Teobaldo. Não dá para discutir isso. E, recentemente, ele deu uma entrevista onde ele disse que não vê problema numa aliança. Isso já está sendo conversado? Ou o Teobaldo falou solto, Mirella fala solto e só vão revelar isso lá na frente? Ou você vê como possível? O que existe hoje é que a gente tem conversado muito. Antes, inclusive, do aniversário da cidade, ele me chamou para conversar, me falando, né, que ele tem a intenção de ser candidato a prefeito aqui em Lauro de Freitas. E me perguntou se eu apoiaria ele, se eu caminharia junto com ele. E eu falei para ele que não era o momento de se definir esse tipo de aliança agora. Mas você perguntou a ele se ele caminharia com você? Não perguntei. O que eu falei para ele foi o seguinte: siga seu caminho como você está fazendo. Vá caminhar. Até porque se você quer ser candidato a prefeito, você tem que conhecer a cidade, você tem que conhecer as pessoas, você tem que conhecer os problemas da cidade. E que com certeza ele não teve a oportunidade nunca de fazer isso, até porque ele nunca esteve envolvido diretamente em nenhum mandato, né? Então, é importante você conhecer e no ano que vem, lá na frente, a gente conversa e amadurece. Tem algum dos pré-candidatos que você não conversaria? Quem são os pré-candidatos? Eu contei 11 na emancipação. Eu só sei de Teobaldo. Quem é que você sabe? Diga aí. Eu só sei de Teobaldo, que disse que a chapa é ele com Matheus, como vice, e da prefeita. Olha, eu vou lhe dizer alguns que eu lembro. Tomara que eu lembre de todos. Gustavo Ferraz, Elvis... Como é que é o nome do menino de Vida Nova lá? Carvalhal. O líder dos humildes, viu? Pronto, já. Ibope da galáxia agora para ele. Mauro Cardim. Bacelar. Quem mais? Tem 6, 9. Já falei. Quem mais? Aí alguns vereadores ensaiando. Coca Branco agora, vereador. Então, assim, desses daí tem alguém que não dá liga já previamente? Você olha assim e fala, isso, Deus é mais? Moema. Não, essa não vale, essa a gente já sabe, né? Essa a gente já sabe. Você acha... Então, eu estou te perguntando isso porque, assim, eu vejo um cenário muito claro. Aliás, alguém fez essa pergunta aí. Se os candidatos de oposição, se não houver uma junção, se isso não garantiria a eleição do governo, né? Queria que você falasse disso. Primeiro, você vê isso, se a oposição, os ditos candidatos que não são de governo, não se juntarem, isso garantiria a eleição? Ou você acha que pode acontecer, inclusive, um cenário da eleição onde a prefeita nem esteja inserida? Porque a gente ouve falar de um índice de rejeição alto. É possível lá na frente ter 2 candidatos polarizados, por exemplo, como Mirella e Teobaldo, ou Mirella e alguém, ou Mirella de repente nem está na disputa, mas enfim. É possível você ver um cenário onde Moema não esteja bem na fita na eleição? Assim, 3 candidaturas, claro que favorece quem está na máquina. Em qualquer lugar, não é só em Lauro de Freitas. Em linhas gerais, Em linhas gerais, é isso aí. Lá na frente a gente vai precisar ver como é que está o termômetro da gestão. Hoje existe um desgaste muito grande. Esse desgaste vai aumentar, né, vai diminuir? Não sei, você acha o quê? Eu acredito que vai aumentar. Porque a gestão hoje não tem dinheiro para fazer nada. O dinheiro está todo comprometido com folha de pagamento. Mas a prefeita disse que agora, esse ano, vai ser o ano de realizações e... Tomara, né? Você não acredita não nisso? Não acredito. O povo na rua está dizendo, aí, o pessoal, os moemistas, né, estão dizendo que esse ano vai ser o ano das revoluções. Tomara. Quem vai ganhar é o povo da cidade, a Não cidade. sinto uma expectativa muito boa em você, não, em relação a isso. Não tem expectativa disso. Eu acho engraçado porque a gente ouve a rua e eu já vi gente com essa mesma impressão sua. E já vi gente defendendo ardorosamente, já vi gente contrária. Mas esse sentimento de que se não houver uma união, favorece quem está no governo, é muito, muito perto, não sei em que percentual, mas é muito perto do sentimento associado ao desgaste. A gente já ouviu isso. Aliás, eu já ouvi isso hoje.
de uma pessoa hoje, é possível até que chegue na eleição de um jeito que ela não esteja nem na disputa por causa do desgaste. É possível. Você acredita nisso mesmo? É possível. Seu povo diz isso para você na rua? Não. Eu não ouço isso na rua. Mas que é possível, é possível. Márcio estava tão desgastado que não foi para a reeleição. É verdade, tem um exemplo recente. É um né? exemplo recente, então é possível. Você vê alguma dificuldade com algum partido que hoje está na cidade? Porque, por exemplo, hoje a gente viu uma manobra recente aí, onde o partido que é do vereador Coca Branco, que é a oposição, hoje é presidido por um secretário da prefeita por uma operação claramente feita por cima, né? Como a gente costuma dizer. Tem algum partido hoje que você não sentaria para falar de 2020? PT eu acho que sim, né? Sim. Fora o PT, tem algum partido que você diz assim, Deus é mais? Isso vai virar uma hashtag e um meme, viu? Não, Deus é acho que mais. não. O pessoal vai... Não. Hoje você senta com qualquer partido para discutir. Sim. Desses candidatos que a gente falou, todos, tranquilamente? Eu não conheço todos que você falou. Hoje conversa só está acontecendo com o Teobaldo? Só com o Teobaldo. Foi o único que me procurou e o único que sentou para conversar claramente comigo das intenções dele e me pediu apoio. Há alguma possibilidade de... Eu preciso te perguntar isso. Há alguma possibilidade de, no momento eleitoral, o PSD não avançar com a candidatura de Mirella? Haver uma intervenção do governo do Estado, por exemplo, já que há um alinhamento muito forte. O senador Otto pedir para você assim, Mirella, o governador me pediu que não recue. Você acha que isso é possível? Se acontecer, você recua? Acho muito difícil, porque quando o Otto dá uma palavra, ele cumpre. E a palavra que ele me deu é que minha candidatura a prefeito em 2020 só não acontece se eu não quiser. E se tiver uma pesquisa que diga que... Porque eu sei que pesquisa não é a principal referência. Mas se numa pesquisa, por exemplo, disser que Mirella não é a mais bem posicionada, para você discutir uma posição de composição é tranquilo? Ou para você só interessa ser a prefeita? Não, eu acho que a gente precisa ter o entendimento de que a cidade precisa ter transformações positivas. Lauro de Freitas está sofrendo já há muito tempo. Então a gente precisa ter uma política de educação, de saúde, de mobilidade, de segurança. E as pessoas que estiverem dispostas a fazer essa transformação positiva têm que caminhar junto. Olha, o Cleomar está dizendo aqui que vai começar a acompanhar seus trabalhos na Assembleia porque está gostando da sua postura no programa, viu? Olha aí o Cleomar, não sei quem é não, não sei se você conhece também. O pessoal está falando aqui. Aí o pessoal começou a defender os candidatos aqui no Facebook, viu? Que você falou que não conhecia os outros, o pessoal está defendendo. Não é que eu não conheço os outros, eu falei que não conheço todos que você falou. Meirelles, eu não sei quem é, Carvalhal, alguma coisa assim. Não sei quem é, não conheço, entendeu? Dei Ibope de novo, né? Então, Rapaz. assim, tem algumas pessoas que eu não conheço, outras eu não tenho contato, sei quem é, Sim. sei quem são, mas não tenho contato, entendeu? Eu falei nesse sentido. O pessoal está perguntando aqui, o Paulo perguntou, pergunte a Mirella se ela tem conhecimento de alguma obra em Lauro de Freitas com recursos próprios. Ao que parece, só tem obra com recurso federal. E aí e estadual, né? Enfim. Você está acompanhando isso? Federal, contrapartida, social, que é dinheiro do empresário, estadual. Então sua resposta é não, né? Que eu saiba, não. Eu confesso para você, Mirella, eu vou lhe dizer... Empréstimo. Aliás, recentemente foi feito um, né, que me chamou a atenção porque ele tem uma carência que vence depois que acaba o mandato. Eu nunca tinha visto isso, para mim foi uma novidade. Contratou uma dívida que depois do mandato. Inclusive, deveria ter... Você está falando de carência. De carência. De carência, imagine, né? Quando vai começar ainda a pagar o que deve. Mas Deveria ter uma lei que... A lei garante que ela tem que deixar o recurso provisionado, senão tem problema, inclusive, para reeleição. Probidade, mas né? vamos acreditar que o recurso está provisionado. O pessoal está pedindo aqui para você falar um pouquinho do mandato, a gente vai falar, não se preocupe não, viu? O pessoal está botando aqui, ó, Cleison Matos cobrando sua presença em Ribeira do Pombal. Mande logo um recado para ele, porque ele parece que ele está zangado. Ô, Cleison. Ribeira do Pombal está cobrando sua presença lá. Eu vou pedir para a minha assessoria pontuar essa questão de Ribeira do Pombal para a gente
nosso roteiro aí, quando estiver passando por perto, a gente dá uma parada. Hoje você tem trabalho em quantas cidades? Porque são 417, não dá para estar em todas, Não. né? Mas hoje você tem um trabalho que você pontuou em quantas cidades? Em quantas Ó, cidades... eu fui votada. A pergunta é a seguinte, em quantas cidades Mirella poderia ser candidata a prefeita? Vixe. Pronto, né? Eu Perguntar fui logo do jeito- votada em 298 cidades. Legal. Porém, eu só tive trabalho efetivo com um vereador me apoiando, uma liderança local me apoiando, associação, uma pessoa que foi candidata a prefeito, mas que não ganhou, que chamou Banda B, Sim. né? Em 30 cidades. E esse, o povo todo dessas duas cidades? Votou em Mirella? É porque, deputado estadual, por exemplo, você me admira, gosta do meu trabalho. Aí você tem um primo lá não sei aonde, um sobrinho lá não sei aonde. Aí né? liga, Uma volta na tia, minha candidata. passa um zap, tem candidato, aí replica, né, os apoios. O que é que você vê As de... próprias lideranças políticas conhecem uma pessoa em um canto, outra não, vai pedindo voto. Isso vai replicando. É. O que é que você aprendeu como deputada? Porque imagino que seja uma experiência bastante diferente de ser vereadora. O que é que você mais aprendeu como deputada que você acha que pode te ajudar no eventual mandato de prefeita? Eu acho que a humildade aguçou mais. Porque são realidades que a gente enfrenta tão grandes. Eu sou uma política de campo. Desde que eu fui vereadora aqui em Lauro de Freitas, eu não sou de gabinete. Eu sou de ir para as comunidades, de ouvir as pessoas, de sentir as dificuldades, para lutar com propriedade. E como deputada não foi diferente. Então, tem viagens que eu rodo 15 horas de carro. Teve uma viagem agora em julho que eu saí do oeste da Bahia e fui para o extremo sul, de Paratinga para Mucuri. Já divisa com o Espírito Santo. Foram 15 horas de chão. E está disposta a largar isso tudo aí para ser prefeita aqui? Eu enfrento Costumou, o desafio. Eu gosto. Eu gosto muito de viajar. Eu gosto de estrada. Tem que gostar. Não tem jeito. E eu gosto de estar perto do povo. Então, essa proximidade, né, de conviver com as dificuldades, né, conviver com diferentes realidades, faz a gente se tornar mais simples, se tornar mais humilde, agradecer Ó, o pessoal a tá Deus mandando aqui, ó. imensamente. Valdec Ferreira falando de Conceição de Feira, mandando abraço para você. Você deve saber quem é. Sei. Conceição da Feira. Isso. Senão o pessoal briga. É. O pessoal não gosta não quando Gosta fala não. Conceição de Feira, viu? Conceição da Feira. Conceição da Feira. Mas eu falei Conceição da Feira, foi vocês que ouviram Conceição de Feira. O Éder Galvão tá mandando também um abraço para você de Sapé Sul. Aqui, ó. O deputado ela conhece pelo nome, viu? Tá acompanhando. Pessoal aqui, Pedro Melo, parabéns à deputada pela entrevista. Pedro Melo é daqui da casa mesmo, de Lauro de Freitas. Parabéns à deputada pela entrevista. Gostaria de saber se ela se acha, eu vou fazer a pergunta, viu? Gostaria de saber se ela se acha uma traidora do povo. Por que traidora do povo? Ele está dizendo aqui. Porque ele confiou a vice, depois você foi ser deputada, parece que ele ligou no programa agora. Não assistiu, não viu antes, não. Mas assim, você está lidando tranquilo com isso? Alguém lhe aborda na rua e lhe chama de traidora? Não, a única pessoa que eu vejo me chamar de traidora é a Moema, nas entrevistas dela. Faz isso oficialmente, né? Então só os moemistas acham que Mirella é traidora. Nem todos os moemistas. É mesmo? E tem moemista que não pensa como a líder maior? É possível isso? É possível, sim. Nova Guataporanga, São Paulo, tá ouvindo a gente aqui. Aí já não é um abraço para você não, é pra gente. Viu? Nova Guataporanga mandando em São Paulo. Aliás, agradecer a todo mundo no Brasil inteiro, que a gente recebe comentários aqui, abraço pro Brasil inteiro, do Brasil inteiro. Alex Linhares mandando abraço também. Alex, você conhece bem. Conheço, foi meu assessor quando eu era vereadora. Mandar um abraço para ele, mandar um abraço para... Como é que é o nome Bibi Salles. Bibi Salles, né? Um abraço, Alex, um abraço, Bibi Salles. Também conhecido como Bilica Nóbio Salles, né? Como é que é o bordão dele? Eu tenho que falar isso, eu não posso ficar sem falar. O Traquino, viu? Aliás, eu nunca vi um ser parecer tanto com Silvano Salles como ele está parecendo, viu? Não sei se isso é um elogio, mas que está parecendo, tá. Deputada, muita gente perguntando aqui, e o pessoal está insistindo em perguntar isso. A gente já falou de 2020, já falou de tudo, e aí o pessoal... Alguns já insistiram em perguntar aqui, você já respondeu que com o PT não tem aliança e que com os outros não há uma conversa estabelecida ainda.
existe alguém desse cenário aí, dos pré-candidatos, que o partido já sinalizou e o pré-candidato não quer sinalizar? Deixa eu ver se você entendeu minha pergunta. É assim, o partido gostaria de ter conversa com Mirella, mas o pré-candidato do partido não. Eu estou falando porque eu sei de um caso. Eu quero saber se isso já chegou em você. Por exemplo, Não. eu conversei com um pré-candidato que o partido está doido para conversar com você, mas o pré-candidato não quer não. Isso já chegou em você? Não. Então ele está bem informado, viu? E não tenho nem ideia de quem seja. Depois eu até lhe falo. Vou pensar se eu vou lhe falar até o final do programa, viu? Pedro Melo está perguntando assim, faça o resto da minha pergunta. Eu vou fazer para não dizer que eu não cortei. E ela botou aqui, gostaria de saber também sobre os cargos da vice-prefeitura estarem ocupados, inclusive a prefeita encaminhou um crédito, tal. Pedro, eu vou pedir a você o seguinte, que eu tenho muito carinho por você. Quando acabar o programa, você volta lá, que ela já respondeu sobre isso, tá bom? Então, a gente já falou sobre isso aqui. Éder Galvão mandando um abraço para você, Paulo Fernandes, Pedro Melo já falei, Valdec, o pessoal aqui, Lucas Paz, falando aqui. Lucas Paz está defendendo o candidato dele aqui, depois vocês veem lá no comentário. Não vou falar para não dizer que eu não estou defendendo. Newton Fonseca, falando que você é a melhor deputada que Lauro de Freitas já teve. Você tem tido esse feedback das pessoas? Tenho. Se não tivesse, você diria? Diria. Numa boa? Numa boa. Tenho que te perguntar isso. O Sandro perguntou aqui, na opinião da deputada, deixa eu entender a pergunta dele aqui. Olha, eu não sei se você vai responder, vou perguntar, tá aqui. Na opinião da deputada, quem é o pré-candidato mais preparado para 2020? Pronto. Preparado? Sim, dos pré-candidatos que tem aí. Todos. Eu só conheço Teobaldo e Moema. Não, mas desses outros todos que a gente falou aqui. Eu não conheço. Não sei qual é a preparação que Gustavo tem, não sei qual é a preparação que Cardim tem, não sei qual é a preparação que Elvis tem, Bacelar. não sei, Bacelar, Carvalhal, não sei. Vai ficar famoso, viu? O Carvalhal deve estar rindo lá que ele vai ficar famoso. Aliás, um abraço para ele. A informação que eu tenho é de que ele é uma pessoa muito boa. Que ele é uma pessoa muito boa. Não conheço pessoalmente, não posso falar. Os demais eu conheço pessoalmente. Queria falar um pouquinho do mandato com você. Aliás, o pessoal aqui perguntando, querendo saber um pouquinho do mandato. Hoje, além de Lauro de Freitas, qual é a cidade que você considera que seu mandato tem uma atuação mais forte? Você falou de 30 aí, né? Cuidado para não causar ciumeira, hein? No extremo sul, a gente tem ação em Prado, Mucuri, Caravelas, Itamaraju. No oeste, a gente tem Paratinga. Sudoeste, ali, Macaúbas. Recôncavo, São Gonçalo, Conceição da Feira, Muritiba, Cabaceira do Paraguaçu, Sapé-Açu, Governador Mangabeira, Muito Cachoeira, aqui na região metropolitana Camaçari, Riachão do Jacuí, Terra Boa, Serrinha, Riachão do Jacuí. Nova Soura, Aporá. E se você tivesse que pincelar um projeto do seu mandato que você acha que é o projeto que mais te deixou feliz nos projetos que você fez, você pincela um, tem mais de um, você pincela um, diz assim, eu fiz um projeto nessa área aqui que esse projeto eu fiquei... me marcou como deputada. Hoje a gente tem duas leis já em vigor, que as duas dizem respeito à proteção a mulheres vítimas de violência doméstica. Problema que está em todo o estado, né? Uma é em relação à notificação compulsória nos estabelecimentos de saúde. Então, uma mulher que chegue no estabelecimento de saúde e que seja vítima de violência doméstica, qualquer servidor que perceba que ela é vítima de violência doméstica pode fazer essa notificação. Mesmo que a vítima não queira. Mesmo que a vítima não fale nada. E aí pode-se abrir um inquérito para investigar, né, se realmente essa mulher é vítima de violência. E a outra que institui o Dia Estadual da Violência contra a Mulher, né, que aí o Estado, empresas, parceiras podem fazer mobilização, campanhas educacionais para prevenir a violência doméstica. Hoje no estado os números... Lauro de Freitas tem números muito ruins nessa questão. Aliás, A taxa de feminicídio aumentou. a região metropolitana, o Recôncavo, de uma forma geral, tem números muito ruins.
Qual que é o caminho para resolver isso, você acha? Porque assim, hoje a gente estava acompanhando algumas situações relacionadas aos policiais. Então o governo do estado diz que investiu muito em equipamento e os policiais do outro lado dizem que não investiu nada. E aí estão até em um processo aí que quase gerou uma greve essa semana. Aí se fala muito da Honda, né, da Honda Maria da Penha. Inclusive a Honda veio para cá através do nosso trabalho de deputado estadual. Eu preciso lhe perguntar isso, que agora eu me lembrei. Me lembro também de alguma coisa do seu mandato relacionado a consultórios odontológicos, parece. A consultório odontológico ou unidade de saúde que veio para cá. E o pessoal que está no governo disse que não foi você que trouxe, não. Governo de Moema, né? Do pessoal do governo municipal. Governo municipal. Porque eu tenho um documento da CESAB, né, Secretaria de Saúde do Estado, que diz que foi uma ambulância, foi uma destinação da minha emenda. E que a prefeita entregou na comunidade de Vida Nova como se tivesse sido da emenda dela de deputada federal. Opa, peraí. A ambulância veio da onde, afinal? Foi emenda do meu mandato, deputado estadual. Eu destinei para aqui para Lauro de Freitas mais de 1 milhão de emendas no primeiro ano de mandato. Foram 3 consultórios odontológicos, 2 ambulâncias, uma pequena e uma maior. É o tal do kit que chama, né? Do Kit consultório UBS, odontológico, kit odontológico, kit estabilização, que é desfibrilador, ventilador, 2 ambulâncias, uma grande e uma pequena, um kit fanfarra. Tudo isso veio para cá através do seu mandato. E a prefeita diz mesmo que não foi você? Eu só sabia da Ela ambulância. Ela entregou a ambulância na comunidade de Vida Nova, dizendo que foi da emenda dela como deputada federal. Olha, a gente vai para o intervalo já? Não, já não tem mais. Já é para o final? Que eu vi um sinal aqui, entendi que era o intervalo. O pessoal está querendo que a gente vá embora, viu, Mirella? Eu tenho que lhe perguntar. Eu tenho que lhe perguntar uma coisa aqui, que acabou chegando uma última pergunta aqui, e você vai falar também dessas questões aí. Mas alguém perguntou aqui, eu já não me lembro quem foi, estou tentando localizar, mas a pergunta era assim: Mirella não respondeu. Peço ela para responder. Então, vou refazer a pergunta que eu vou lhe fazer agora. Que quando a gente falou dos 400 cargos, você explicou que era um percentual da secretaria e falou que a secretaria tinha em torno de 2 mil cargos. Aí ele perguntou assim: 2 mil cargos não é muita gente, não? Foi a pergunta. Então, a minha pergunta para a deputada Mirella é: hoje, Lauro de Freitas tem mais gente do que precisa na máquina? Com certeza. Porque o vereador Roque esteve aqui com a gente na semana passada. Teve um posto de saúde, sobrinho, que chegou a ter 4 gerentes. Você já viu isso? O posto de Vida Nova chegou a ter 4 gerentes. Mas era o quê? Um de manhã, um de tarde? Uma bagunça toda lá, todo mundo junto. O vereador Roque esteve aqui na semana passada e ele disse que não, que a prefeita respeita o índice que a lei manda da folha e tal, e de que a folha é enxuta. Então, você acha que não? É a visão dele. Se você assumisse a prefeitura hoje, você diminuiria a folha? Com certeza. Em quantos por cento? Eu não sei quanto é que está, mas eu acho que Lauro de Freitas funciona bem, um número razoável de 5 mil, 6 mil servidores. Hoje está beirando 7, né, se eu não me engano? Eu soube que tem 10. Já está em 10? É porque tem a cooperativa, que é mais camuflada. Inclusive a gente... Opa, a cooperativa é camuflada? Eu não sabia. É camuflada. Como é essa camuflagem da cooperativa? É camuflada que eu falo assim: o nome do servidor não está na folha da prefeitura. Aliás, você não sabe quem é. Aliás, nós recebemos muita reclamação disso, deputada. Inclusive algumas denúncias. Porque a transparência, a dita transparência, só mostra que o valor que a prefeitura paga à cooperativa, mas você não sabe quem é quem. E a gente recebeu uma denúncia aqui, não sei se nem se eu posso falar isso, posso fazer essa denúncia? A gente recebeu uma denúncia aqui que tem servidores que estão no governo, na Folha e na cooperativa ao mesmo tempo. Assessores, inclusive, né? Assessores, inclusive, que estão no governo e estão na Folha. Aí eu tenho que lhe perguntar isso. No eventual governo de Mirella, é com cooperativa ou sem cooperativa? É complicada essa história de cooperativa. Eu nem sei o que é que o Tribunal de Contas fala em relação a isso, viu, sobrinho? Eu não sei se... Eu não posso te dizer agora se 5 mil funcionários, por exemplo, está dentro do limite prudencial. Então, isso tudo tem que ser analisado. Agora, aqui Lauro de Freitas tem gente trabalhando que não precisaria ter. Eu já te dei um exemplo aqui.
Eu não sei se no momento está dessa forma, mas o posto de Vida Nova chegou a ter 4 gerentes. O pessoal reclama muito de chegar nas unidades de saúde e ter mais gente do que médico. O pessoal reclama isso. E aí eu tenho que lhe perguntar. Mais gente como funcionário? Sim, chega na recepção tem 5, chega não sei onde tem 8 e médico tem 2. Normalmente. E todas as vezes que alguém sinaliza isso, tenta colocar isso na conta do PSD. Porque quando o pessoal fala de cargo e fala de saúde, fala do período que o PSD teve na secretaria. Olha, Porque foi a maior parte do mandato. Né? enquanto eu estava tentando colaborar com a gestão, eu me recordo de que algumas vezes, junto com pessoas que trabalhavam na saúde, nós levamos uma lista para a prefeita dizendo que aquelas pessoas ali não estavam trabalhando na Secretaria de Saúde. Deveriam estar em outra secretaria. Eu queria que você repetisse isso aí, para poder ficar... Algumas vezes, enquanto eu estava tentando colaborar com a gestão, nós mostramos à prefeita que existiam pessoas que estavam na folha da Secretaria de Saúde, porém não trabalhavam na Secretaria de Saúde. Traduzindo. Poderia estar até em outra secretaria, mas na saúde não estava. Ou seja, estava impactando a folha de uma secretaria sem E ter a disposição de uma efetivamente. outra? Provavelmente, eu não sei. Porque só tem duas situações. Se elas estavam na folha e não estavam na secretaria, ou era desvio de função ou era fantasma. Só tem esses dois, né? Não dá muito pra gente... Eu preciso lhe fazer uma pergunta que o vereador Emanuel Carvalho está fazendo para você aqui. Posso? Pode. O vereador Emanuel Carvalho está ao vivo aqui, online aqui com a gente. Obrigado pela audiência, viu, vereador? Eu sei que tem outros vereadores também ao vivo e participando, né? Mas não faz a pergunta não. Ele pelo menos fez. Bárbara também fez uma pergunta para você aqui. Bárbara Martínez. Grande figura. Gosto demais de Bárbara. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pergunte a Mirella, é a pergunta do vereador Emanuel, o que ela acha da candidatura do vereador Coca. O primeiro e único candidato legítimo do gueto, segundo ele está dizendo aqui. Já sentamos com Mirella por 2 vezes para conversar sobre candidatura de 2020. Nessa época, a Coca nem ela eram candidatos. Segundo ele, vocês conversaram lá atrás, quando você e Coca não eram candidatos. E aí a pergunta está feita, o que é que você acha do nome de Coca na disputa eleitoral? Legítimo. Legítimo. Seco, viu, vereador? Legítimo. Não deu certo, vereador. Se a intenção era ela fazer um ibope para Coca aí, não deu certo. Bárbara está fazendo uma pergunta aqui. O que é que a deputada acha sobre a prefeitura que tem uma mulher como gestora não ter secretária à frente da Secretaria de Política para as Mulheres há mais de 4 meses? É a pergunta de Bárbara. E secretária, inclusive, né? Era a Bárbara a secretária. Fez um excelente trabalho na A pergunta é o que é secretaria. que a deputada acha da Secretaria de Mulheres não ter uma secretária? Babi E eu confesso tá- para você que eu nem sabia que a secretaria estava sem secretária. Tá, 4 meses. Preciso admitir isso aqui ao vivo para vocês. Eu nem sabia. Mas Babi, segundo tá- Bárbara, está sem secretária. Um beijo. Você foi uma excelente secretária, fez um trabalho maravilhoso e você tem como comprovar tudo isso. E é lamentável, né? A gente ter um município que tem uma Secretaria de Política para as Mulheres, que o feminicídio vem aumentando cada vez mais e que está acéfalo, né? Sem diretoria de autonomia, sem diretoria de contra a violência da mulher, sem secretária, complicado. O discurso que a gente vê na Câmara de Vereadores é um pouquinho diferente desse. Eu não sei vocês. Você que está em casa, eu estou perguntando a você, estou perguntando ao pessoal que está aqui, viu? Porque aqui tem uma plateia, não posso mostrar para vocês, mas tem uma plateia. Quando a gente vai na Câmara de Vereadores, hoje mesmo foi um exemplo. Eu vi um discurso no plenário falando que tudo isso está funcionando. Inclusive, vi uma fala estou tentando me lembrar aqui quem foi a vereadora que falou para eu não ser injusto, mas vi uma fala onde foi defendido, inclusive, o que o governo tem feito e fez em relação à mulher. Confesso que na fala eu não vi falar da defesa enquanto era PSD. Eu preciso fazer essa ressalva. Porque parece que depois que o partido abandonou o governo, saiu do governo, desconectou do governo, não sei se abandonar é a palavra correta, parece que tudo ficou bom. Pelo menos é o que a gente tem escutado lá. Você vê isso como algo proposital, estratégia eleitoral, quando alguém tenta botar essa conta no PSD? É maldade, é estratégia ou é só mimimi mesmo? Quem sabe, sobrinho? Só Deus Eu que não sabe sei, o por isso que que eu tô passa na te perguntando. cabeça desse pessoal. Eu não sei, por isso que eu estou te perguntando. Joaquim Neto, pré-candidato pelo PV. Aí tem mais um pré-candidato, viu? Você não sabia? Você sabia que Joaquim Neto é Ah, pré-candidato? Gustavo não é do PV? Mas o PV tem 3 pré-candidatos. Vixe. Se você não sabia, fique sabendo.
o PV tem Gustavo Ferraz, Joaquim Neto e o empresário misterioso que o presidente do PV, a presidente não diz de jeito nenhum, porque disse que ele pediu reservas até que o processo eleitoral chegue. Então a gente não sabe quem é, mas tem um empresário misterioso aí no PV. O Joaquim Neto está dizendo que se você for prefeita, ele vai ser uma pedra no seu sapato. Está aqui, Joaquim Neto dizendo. Eu gosto de Joaquim, porque ele é autêntico. Está dizendo aqui que... porque se as pessoas acham que 80% dos servidores concursados e 20% de cargo comissionado, ele vai reduzir tudo para 10%. Então está aqui a proposta de Joaquim Neto. Mas as pedras no sapato são sempre boas. Você tem muita pedra no sapato hoje, como deputada e como pré-candidata? Quando fala de pedra no sapato, a gente entende que vai ter uma certa cobrança, né? E eu acho que quando a gente é cobrado, quando a gente é criticado, a gente tem a possibilidade de estar se avaliando e estar melhorando. Edmilson Santos está dizendo que se você for prefeita, para você ser igual ao Sérgio Meneghelli, o melhor prefeito do Brasil, lá de Colatina, eu acho, né? Prefeito de Colatina. Se 50% do que eu vejo na rede social do prefeito de Colatina for verdade, não estou lá para ver, mas se for, é um sonho. Onde é Colatina? Colatina, eu acho que é sul, né? Alguém pode me ajudar aí, pessoal da produção. Espírito Santo. Celina Freitas, Alain Bahia, Eric Oliveira, agradecendo aqui a pergunta. Jali Bárbara, Pedro Melo, o pessoal está comentando aqui. Sandro Luiz de Aguiar, mandando um abraço para você, não sei se você conhece também. Davi Santana, mandando um abraço para você, grande figura também. Um abraço para todos vocês. O querido também, Davi Santana. Um abraço para todo mundo. Deputado, eu queria que você, o espaço está aberto para você fazer suas considerações finais. Fale para o povo que está na rua e que durante a semana ficou com muita expectativa sobre se Mirella é candidata ou não. Eu acho que o povo já entendeu, já entendeu. A Câmara é sua para você falar para o povo de Lauro de Freitas e para os 417 dos estados da Bahia. E vai mandar um recado para alguns lugares fora da Bahia também que estão acompanhando a gente. Eu quero agradecer imensamente, sobrinho, aqui a Burburinho News, a toda a equipe, pela oportunidade da gente estar aqui conversando francamente, né? Respondendo as perguntas que os internautas estão fazendo. Quero agradecer a todo mundo que participou, dizer que meu mandato de deputado estadual está à disposição. Lauro de Freitas é a cidade que eu tive uma votação expressiva, foram mais de 12 mil votos. E é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, então, para mim, é uma satisfação muito grande trabalhar pela cidade. Tenho trabalhado incansavelmente, assim como tenho trabalhado por outras cidades também no interior da Bahia. Dizer que quem precisar do meu trabalho quando deputado estadual, não apenas nas cidades onde eu tive um apoio político, mas em outras cidades também, o gabinete está de portas abertas e também pode estar chamando a gente, que a gente vai na sua cidade para entender quais são as necessidades e cobrar com propriedade do governo do estado. Eu quero lhe agradecer. Quem quiser falar com a deputada, dá uma pesca aí, pessoal. mirelamacedo.com.br, o site. Acesse lá mirelamacedo.com.br, cobra da deputada. Ela está aí para você cobrar. Quero agradecer você que esteve com a gente até agora, participou online e compartilhou a live. E durante a semana vai assistir de novo e vai compartilhar de novo. Obrigado pelo carinho. Na próxima semana, na próxima terça-feira, revelo quem vem? Vou fazer uma enquete aqui. Quem quer que eu revele, levante a mão aí. Na próxima terça-feira, vai estar conosco aqui o secretário de Educação da Prefeitura de Salvador, Bruno Barral. Vai ser uma entrevista que promete, viu? Terça-feira, ele vai estar com a gente aqui, então já prepara, já compartilha, já avisa o pessoal que nós vamos falar de educação na próxima terça-feira aqui no programa Opinião. Deputada, muito obrigado, a casa é sua, volte sempre. Obrigada, sobrinho. Obrigado para você. Terça-feira a gente volta com o programa Opinião aqui na Burburinho News. Compartilha, clica, marca o sininho, se inscreve no canal, avisa as pessoas para fazer. Na próxima terça eu espero você aqui. Grande abraço.